nessa sexta-feira, começando de sexta, né? O ensino da palavra. E, irmãos, aquele que não senta para ouvir, ele não é digno de se levantar para falar. Amém? É necessário sentar para ouvir, para que depois a mãe você se levante para falar, né? Porque tem pessoas, infelizmente, principalmente os pentecostais, gostam de falar, mas não gostam de ouvir. Você pode ler lá 1 Coríntios e 2 Coríntios, você vai entender o que eu estou dizendo. Eram os crentes mais santos, né? Eles se achavam mais santos, tinha todos os 9 dons, mas era totalmente atrapalhado naquilo que fazia. E eu estou me incluindo nisso. Então, aprende, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Aprende em nome de Jesus. Essa lição aqui vai ser a lição 6 da revista que nós estamos estudando, a Igreja e Sua Trajetória. Essa lição vai falar um pouquinho sobre o que nós temos que fazer como igreja, né? Então, as pessoas estão realmente querendo viver um evangelho muito fácil e infelizmente esse evangelho não existe, né? Ele não existe, mas tem pessoas falando que ele existe. Se a gente não sentar, não aprender, não buscar, não pagar preço, não tem jeito, não tem vitória, não tem como você ter êxito. E eu confesso para os irmãos, eu tenho falado isso até para o pastor Fábio, para o presbítero, que a gente está mais próximo assim lá no serviço, que eu estou muito preocupado com o legado. Estou muito preocupado. O que é legado? Legado é o que a gente vai deixar para o futuro. Estou muito preocupado com a igreja de amanhã. Hoje você não vê pessoas, a gente não vê a própria igreja, né, os adultos preocupados, consequentemente os jovens não vão estar preocupados e consequentemente as crianças não vão estar preocupadas. E eu estou muito preocupado, sinceramente muito preocupado com o legado que nós estamos deixando, porque o Senhor vai cobrar isso de cada um de nós, né? Então, estou muito preocupado mesmo, tenho falado isso, enfatizado isso, até com muita ênfase, tenho colocado isso, ficando até um pouquinho chato de falar toda hora sobre isso, mas é uma verdade que eu não posso fugir dela, amém? Eu tenho uma Bíblia aqui, alguém quer emprestar? A gente vai usar um pouquinho a Bíblia hoje. Alguém que não tem Bíblia? Quer usar minha Bíblia? Todos têm Bíblia? Todos têm Bíblia? A gente vai usar um pouquinho a Bíblia hoje, então. Eu peço aos irmãos, orem por esse trabalho, apresenta esse trabalho. Não porque eu estou, não, aqui não, presbítero, não, é porque o Senhor, Ele quer implantar uma raiz, amém? Uma estrutura. E a estrutura só vem através da palavra, não tem jeito. No dia da diversidade não vai ser aquilo que nós falamos em mistério, que é muito bom, tem que continuar falando, pular, continuar pulando, mas o que vai nos sustentar é a palavra. No dia da diversidade, como foi falado muito no passado, no dia mau, a palavra vai nos sustentar, é que vai nos colocar de pé a oração e o jejum. Esses 3 elementos é que vai nos manter de pé. Eu confesso para os irmãos que o que tem me mantido de pé são esses 3 elementos: palavra, oração e o jejum. Amém? Todos acharam a lição 3? A igreja resistindo aos ataques e à ação do tempo. Todas? 6. Lição 6. Quem não tem revista é só isso. Quem não tem revista, irmão, dá para você encostar lá do que tem aí. Muito importante a gente acompanhar. Amém? Lição 6. Achou, pastor? Posso começar? Vamos ver então o texto bíblico básico que está lá em Atos 12, versículo 1, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada a Tiago, irmão de João. E, vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Amém? Então, se você fazer
comentário nesse texto aqui. A Bíblia diz, irmãos, que o rei Herodes, ele começou a matar, amém, os servos do Senhor. Começou a perseguição. Ele começou a matar, a fio de espada, diz a Bíblia Sagrada. E ele viu, né, que o negócio estava bom. Falou: então eu vou começar agora a continuar fazendo isso. E a Bíblia diz aqui que Pedro, ele foi preso. Olha só o poder que existe e que tem na vida de um homem cheio do Espírito Santo, de uma mulher cheia do Espírito Santo. Homem, quando eu falar aqui, eu vou falar na forma genérica, tá bom? Homem e mulher. A Bíblia diz aqui que 4 quaternos de soldados, isso significa 16 homens, estavam cuidando só de Pedro, fora as cadeias. Lembra? Quem lembra que a cadeia, que foi falado aqui no nosso estudo, lembra das cadeias lá? Eu falo segunda-feira, aquela bola de ferro. Fora as cadeias que estavam presas ao seu corpo, tinha 16 homens que estavam guardando Pedro na prisão. Você já imaginou a alto conceito de periculosidade que eles tinham em conceito dos cristãos? O poder que eles sabiam, e o mundo sabe, que um cristão cheio do Espírito Santo tem. Para 16 homens, fora as cadeias, estar segurando ele, é que o negócio era muito forte. Então, queridos, eu vejo nesse texto aqui que a perseguição começou. Matou Tiago. Tiago foi morto, né? Herodes foi lá e matou Tiago, que era irmão de João. Mas eu vejo aqui também nesse texto a força da igreja. Eu vejo nesse texto a força que tem a igreja, o poder de Deus na igreja do Senhor, quando verdadeiramente nós estamos cheios do seu Espírito Santo. Amém? E a Bíblia diz que aquele dia era dia de Páscoa dos Árvores, era o dia da Páscoa. Amém? E diz assim que ele foi encerrado na prisão por 16 soldados para que o guardassem. E era o dia da Páscoa. Continuando, Atos 14, versículo 1, 2, 4 e 6. E aconteceu que em Icônio entraram juntos. Esses juntos aí quer dizer Paulo e Barnabé. Amém? Na sinagoga dos judeus, e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos, os anônimos dos gentios, e dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, como seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha. Amém? A Bíblia diz que Paulo e Barnabé foram juntos na sinagoga. Sinagoga na igreja judaica, né? E eles falaram com tanta autoridade, olha só, eles falaram com tanta autoridade que a multidão creu, não só a multidão dos judeus, mas dos gregos. Eles creram na palavra do Senhor. Vocês já imaginaram a tamanha era a eloquência, a unção que estava sobre a vida desses homens? Eram os homens comuns, como eu e você, de carne, osso, 2 olhos, uma boca, um nariz, 2 ouvidos, mesma coisa, 10 dedos assim em cada mão, os pés, mesma coisa. A diferença era a atuação do Espírito Santo na vida desses homens. Irmãos, para você convencer um grego a se converter é complicado, muito difícil. Um judeu ortodoxo, para quem não sabe, é aquele judeu que ele é fiel à raiz do judaísmo, aquele que se veste, que tem aquelas trancinhas, que faz tudo. Não vou explicar porque não vai dar.
Judeu ortodoxo é aquele judeu mesmo que como eu falo, posso dizer, ele é desde o tutano judeu, é o ortodoxo. Porque você vai ver algumas classes de judeus, tem o ortodoxo, o não ortodoxo, mas você convencer um judeu ortodoxo que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, irmão, é só o Espírito Santo, não tem outra pessoa. Amém? E a Bíblia diz aqui que os judeus que eram incrédulos ficaram irritados e incitaram uma grande perseguição contra os irmãos. E chegou um momento que eles tiveram que sair dali e ir para Listra e Derbe, que são cidades ali vizinhas, e foram para lá. Mas, preste atenção, nós estamos estudando que a igreja, ela resiste aos ataques e à ação do tempo. Amém? Vamos gravar isso aqui na nossa mente? Diz assim comigo: a igreja resistindo aos ataques e à ação do tempo. Desde aquela época, antes daquela época, a igreja vem resistindo aos ataques. E nós vamos ver agora através do estudo da palavra, que tem uma palavra que Paulo fala, que é lindo, que nós vamos ver aqui daqui para frente, não vou descretizá-la agora, que vai falar justamente quando nós vencemos algo que Gamaliel disse. Nós estamos vencendo até hoje. E Gamaliel, para quem não sabe, ele foi quem ensinou Paulo. Tudo que Paulo sabia foi Gamaliel. Gamaliel era um homem muito inteligente, doutor, homem assim, graduado, muitas patentes em conhecimento. Chamava-se Gamaliel. E a Bíblia diz que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Amém? Texto áureo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Isso aqui quem disse foi Paulo. Pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, parte A. Amém? Eu queria ler aqui as recomendações úteis. Acho que na revista do aluno não tem isso. Eu vou ler. Tem aí na do aluno? Recomendações úteis? Não, né? Eu vou ler aqui. A lição a ser estudada aborda fatos que aconteceram no princípio da vida da igreja. Homens de fé e de coragem sofreram por defenderem e anunciarem a mensagem do Evangelho. E muitos até foram mortos por amor de Cristo. Certamente o Senhor Jesus espera a mesma disposição e o mesmo propósito dos crentes da atualidade. É certo que as adversidades não são as mesmas, porém a guerra de Satanás contra a igreja continua a mesma. Ele não desiste de tentar destruir o homem, porque este é amado de Deus. Querido, guarda isso para a tua vida. Satanás, o nosso adversário, ele não vai desistir até querer nos destruir. E ele vai usar todos os meios possíveis, cabíveis, legais e ilegais, para querer nos tirar da presença do Senhor, mesmo dentro da igreja. Amém? Dentro da igreja, fora da igreja, qualquer situação que permita ele te tirar, te esfriar e fazer com que você abandone Cristo, ele vai fazer. Não se esqueça que o próprio Jesus disse: porventura, quando o Filho do Homem vier, ele vai achar fé na terra? Daí a importância de nós conhecermos quem é o Senhor.